A gente começa a olhar esse tipo de arquitetura, é o seguinte, o que muito me remete a esse tipo de arquitetura, né, esse tipo de construção, indústria, né? Ele traz muito a industrialização para, né, os projetos, né, para a construção civil. Isso muda o jogo, gente. Isso transforma não só os projetos, né, ali como uma referência, o arquiteto, os engenheiros como uma referência, mas também envolve muito o trabalhador da construção civil. Isso é muito importante, né? A gente dá um salto, né, uma evolução. Por quê? Porque eles precisam lidar, né, com esse novo tipo de projeto, assim dizendo. Isso não é novo nesse sentido, né? Eh, eu já escuto falar muito sobre isso, né? Agora aqui no Brasil que está entrando, né, entrando com força o que a gente chama de construção off-site. Cara, isso é muito bom, né? É bom para toda a cadeia da construção civil e geralmente, ó, é, 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 e é claro, né? Eu ia falar geralmente, acabei me enrolando aqui, mas isso vai muito. Em qual sentido que eu quero dizer? Na evolução e de como se tratar a arquitetura, né? E a construção. É, todos aqueles dizeres, né, de ecologia, de uma coisa sustentável, a gente consegue enxergar nesse momento, né? A gente consegue enxergar quando a gente produz esse tipo de arquitetura e esse tipo de construção. Por quê? Porque é menos redução, né, de entulho, por exemplo, na obra, menos gasto, CO2, né, que o pessoal fala por conta da produção dos materiais. Os materiais são mais racionais, né, racionalizados, né? Ali, por exemplo, você vai cortar uma peça, essa peça é paginada e tem menos desperdício. Cara, é uma série de coisas, né, que acontece e também muda a cabeça do arquiteto, ali do projetista, né? Ele já vai começar a pensar de uma outra forma, que é produzir uma arquitetura mais modular, assim dizendo, talvez. Não precisa ser tão modular, mas que consiga ali deixar com que fazer, né, com que o material seja mais bem utilizado, né, mais bem aproveitado, né? E isso, gente, isso muda o jogo, né, da arquitetura, né? Como já falei, isso muda o jogo. Esse projeto, por isso que a gente está estudando esses grandes arquitetos, né? O que que é high-tech, né? O que que é uma construção high-tech? Não está ligado direto à tecnologia, olha, ela tem automação XYZ que faz isso, faz aquilo. Não, não é isso. Ela está ligado muito, muito à construção e usa de grandes elementos, né? Então ele usa eh, a fábrica, assim dizendo, para ajudar na construção, né? Para ajudar na produção desse projeto, na produção dessa construção. E aqui a gente vê muito isso. Olha, eu vou marcar aqui, ó, é interessante. A gente encontra, por exemplo, uma peça dessa no mercado, né? Um tirante desse, olha que interessante, esses tirantes, né? Esses perfis, cara, é muito difícil, né? Para esta obra foi produzido, né, algo muito específico. E aqui no Brasil a gente sabe que é difícil isso, mas está mudando, né? A gente está começando a falar sobre off-site, né? Uma construção mais industrializada. Isso, né, começa a trazer, né, uma cara nova, né? De fato, uma cara nova, valor para aquilo que está fazendo. Olha que interessante, os comparativos, né? Quando a gente vê as pessoas, né, os clientes que não têm todo esse entendimento e não passa por esse entendimento justamente porque os arquitetos não produziram, né, esse conhecimento, né, não produziram, né, esse repertório, assim dizendo, para que seja entendível, parece que ficou um pouco na escura. E a gente vê muita gente até desistindo da arquitetura, desistindo da engenharia, porque não soube lidar com isso, né? Porque os clientes vinham com um certo desejo, né? Chegam com um certo desejo
E, eh, pelo arquiteto ou pelo engenheiro não ter um repertório, né, principalmente construtivo, ele acaba não dando solução, e aí acaba, produzindo uma arquitetura, não é arquitetura convencional, mas é a construção civil convencional, e ele fica ali desenhando paredinha de 20 centímetros, né? Paredinha de 20, paredinha de 15, é um pilarzinho em a viga e tal, a laje de H12, XYZ, e não evolui, não dá solução para os clientes. O cliente quer ouvir a solução, né? Uma coisa muito triste é o cliente vir com um método construtivo diferente e o arquiteto ou engenheiro não ter o conhecimento daquele método construtivo. Isso é triste, porque isso é o que a gente chama de métier da nossa construção. Se a gente não está antenado com tudo isso, cara, você está fora do mercado. E é isso que eu vejo acontecer, né? Os arquitetos não querem evoluir. Uma outra coisa ali, vamos jogar ali no meio da informática, né? Ó, no meio ali, né, da tecnologia. Cara, já está caindo por terra, assim dizendo, né? Usar o AutoCAD, a gente tem que evoluir, né? Vai usar Revit, vai usar outros programas, precisa evoluir, não tem como, não tem mais volta, né? Uma produção arquitetônica dessa daqui, né? Precisa usar outras ferramentas, precisa ter, né? Sair da casinha ali de a medidinha de centímetros e ir para uma coisa mais industrial mesmo, né? Produção de peças, né? Pensar a arquitetura e construção como peças, né? E depois uma montagem na obra, né? Alivia o peso de todo mundo, né? Assim dizendo, tá? Vai fugir do concreto? Não, a gente precisa do concreto ainda para algumas soluções, não tem como, né? Mas dá sim, né? Interessante, né? A gente está estudando aí Richard Rogers, um grande arquiteto ali, high-tech, né? Muito interessante. E o que é legal, cara, é que esse prédio já é assim, eu já estudava ele na faculdade há 15 anos atrás, ainda estava em projeto ali, é, e os caras mudam, né, o conceito de se produzir um projeto, né? Tem um projeto deles em Londres, cara, que é uma torre, cara, acho que é uma das torres mais altas ali, parece até um triângulo, é bonita demais, toda em vidro. O que é muito interessante é que a gente pega alguns vídeos de ver a montagem daquela torre, ela vinha praticamente pronta, cara, né? Os elevadores, era muito interessante. A caixa de elevador, que são vários elevadores, acho que eram 12 elevadores, um negócio assim, acho que até mais, se eu não me engano, eu não me lembro direitinho a conta, mas, cara, a quantidade de elevadores ia subindo, né? Os andares, o elevador já estava subindo junto ali, né, com a montagem, porque a montagem era toda metálica, né? Todo aquele conjunto era metálico, e o elevador já ia funcionando ali. Aí você fala, cara, o que esses caras estão fazendo, né? Eles estão fazendo uma montagem do edifício, né? Já estava pronto. Eu lembro que eu assisti um vídeo daquele edifício e o cara encaixou um determinado trecho ali do pavimento e depois só interligou o ar-condicionado ali, a tubulação do ar-condicionado, ou seja, tudo já veio pronto, como montagem de um carro, né? Cara, isso é muito interessante, isso muda o jogo da arquitetura e muda o jogo dos profissionais.